gonna tell them? Cause we be gonna tell them. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Pela chamada pública número 001/2020, Secretaria de Cultura e Turismo de Forquilha, com fundamento na Lei Federal 14.017/2020, Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. A Companhia Forquilhense de Teatro Vivarte foi fundada há 6 anos pelo presidente e dramaturgo Carlos Henrique Mendes. Ela visa o público infanto-juvenil. Com seus espetáculos educacionais, ela vem trabalhando através dos anos com audiovisual, teatro, música, dança, artesanato e muitas outras coisas. Então, desejo a vocês uma boa formação. Fiquem agora com a formação A Evolução da Dança e o Método de Pina Bausch com o professor Everton Andrade. E aí, galerinha? Viemos aqui para mais uma aula. Para quem não me conhece, meu nome é Everton Andrade, sou professor e coreógrafo da Companhia de Teatro Vivarte. Quem perdeu o módulo 1, que foi a aula passada, e vai entrar agora no módulo 2, eu aconselho a assistir o módulo 1, porque a gente está pegando lá da dança, lá do começo. No módulo 1 eu contei um pouco da história da dança e um pouquinho da evolução, e também a importância do alongamento. Agora a gente já vai para o módulo 2, que fala sobre o princípio de movimentos e a sequência de passos. Ah, Everton, o que seria essa sequência de passos? O que seria esse princípio de alongamento, de movimentos? A gente vai explicar agora. No caso de princípio de movimentos, a gente vai fazer tipo um laboratório do que a cena pede, do que a coreografia pede, do que a dança pede. Depois a gente vai para a parte do estudo dos sentimentos. Depois dos sentimentos a gente vai ver se a gente vai estudar um pouquinho do corpo do bailarino, tá certo? Mas vamos passo a passo. Deixa eu pegar uma parte aqui. No começo, para a criação de passos, a gente vai pedir, a gente vai ver primeiro o que a cena pede, o que é que o seu diretor está pedindo, o que é que ela realmente tem que passar, o que ela tem que exercer. Se ela tem que fazer, qual é o sentimento que ela tem que passar, qual é o sentimento que ela tem que ter. Então essa vai ser uma conversa do coreógrafo também com o diretor. Se você for o seu próprio diretor, então você vai estudar um pouquinho da cena que você criou, ou da coreografia que você criou, e qual é a história que você quer passar, né? Então isso é o que se pede.
Vamos dizer que a gente vai pedir uma coreografia com um tema mais triste. Vamos levar ela para a parte teatral. A gente está numa cena, né? E a cena ela pede uma coreografia mais triste. O bailarino, o ator, ela chega a dar um monólogo e esse monólogo ela vai interagir com a questão da dança, com a questão de passos, com a questão de movimentos, né? Se você é o coreógrafo dessa cena, você precisa ver o monólogo que ela quer dar e daí, em seguida, você vai começar a fazer a sua criação de passos. Para a criação de passos com esse estilo mais triste, esses passos mais lentos, a gente sempre pega essa questão de postura, a questão de níveis, teatral mesmo, nível 1, nível 2, nível 3, e a gente pega essa questão de movimento mais fluidos, que a gente chama de movimentos mais aquáticos, que a gente puxa para a fluidez do movimento, que é para dar toda a intenção de intensidade. Porém, se a sua tristeza for um pouco mais elevada, eu aconselho para a criação de passos usar essa questão de passo mais rígido, um pouco mais rochoso, que aí a gente já pega esses passos mais fortes, esses passos bem mais forçados, né? E isso vai de acordo com o coreógrafo. As visões que eu tô dando aqui é uma visão minha, né? É algo que eu prefiro para mim como coreógrafo, como professor. Eu vou dar um pouco da minha, como é que eu posso dizer? É um pouco da minha opinião, né? A minha opinião como coreógrafo, com o tempo que eu tenho de coreógrafo da companhia, que já faz 6 anos, então eu vou dar essa minha opinião. No caso, isso que eu falei anteriormente é o que se pede. O que se pede para coreografia seria isso, né? A gente estudar a cena e ver o que é. Em seguida, a gente vai fazer o que você quer passar. Se essa questão de movimento vai ser mais rígida, vai ser mais sólida, eu venho com a questão de movimentos. Se eu venho com a questão de movimentos, agora eu vou ver o que eu quero passar. Se o meu movimento é mais fluido, então vai ser uma tristeza mais leve, uma tristeza mais encorpada, aquela coisa mais melancólica. Se for uma tristeza mais bruta, aquela mais desesperadora, eu já pego esses passos mais sólidos e aí eu já venho com a questão de expressões. Porque querendo ou não, a dança é um jeito que o corpo tem para falar. Se você tá fazendo um movimento de tristeza aqui com um sorriso no rosto, às vezes você não vai conseguir passar essa tristeza. Ou seja, a questão de expressão também conta muito. Então é isso o que se pede na parte de coreografia. Depois dos movimentos, você faz a criação do movimento, você vai elaborar a questão de sentimentos que ela passa. Ou seja, a gente vai fazendo ela no movimento neutro, depois a gente começa a fazer essa sequência de passos no movimento mais sentimental, onde eu vou jogar agora o sentimento. Depois que a sequência de passos, depois que o coreógrafo montou, ele joga já o sentimento, aí o sentimento vai dar a questão do que se quer passar na dança. Depois de fazer toda essa montagem, o coreógrafo já sabe o que ele quer, já sabe a sequência de passos, então a coreografia basicamente está montada. Só falta agora a gente estudar um pouco também do corpo do bailarino. Porque se você for o diretor e coreógrafo, você vai passar para outra pessoa essa questão de coreografia. Será que o seu bailarino realmente vai ter o corpo que você tem, que você necessita para essa coreografia? Ou seja, você vai sentar com ele, vai mostrar a questão de passos e aí você vai fazer e vai mostrar para ele os passos, vai fazer essa sequência. Com essa sequência de passos, você já vai puxando com ele se o corpo dele necessita disso tudo, se o corpo dele aguenta isso tudo, né? E assim você vai fazendo o laboratório com ele e você vai ver também as limitações. Isso você já conhecendo o seu bailarino, esse laboratório, como eu chamo, vai acabar ajudando você também a conhecer um pouco mais a questão do corpo do seu bailarino. Qual é o nível que ele consegue chegar, qual é os alongamentos que ele consegue passar, qual é a distância de braço que ele vai alcançar. E isso você chega com essa questão do laboratório.
passou o laboratório, a gente agora vai estudar um pouquinho do corpo a mais dele, o que ele consegue prolongar, que vai ser na parte de repetição de passos, que é onde a gente vai começar a ver essa repetição deles, né? No caso do coreógrafo, a gente vai ver essa repetição, se ele consegue, qual é a questão da resistência dele. Então você vai fazer essa repetição, vai repetir, vai repetir, vai repetir, para ver essa questão da resistência. Na questão da resistência, você vai começar a ver o cansaço dele, e com essa questão do cansaço, você pode quebrar também um pouco mais e aumentar essa resistência dele, tanto na questão do corpo, como na questão de aguentar as repetições. O que seria aguentar e o que seria aumentar? Por exemplo, o seu bailarino, ou você mesmo, coreógrafo, tem um certo limite de levantar a altura do pé, de fazer uma descida da ponte, de fazer alguma questão dessa. Na questão de repetição, na questão de movimentos, você acaba vendo que você consegue pegar um pouco mais. Passou a sequência de movimentos, passou essa questão, a gente vai pegar agora um pouquinho da visão dos movimentos, que seria a segunda parte, que é a sequência de movimentos. O que seria essa sequência de movimentos? É aquela repetição, ou como coreógrafo ou como bailarino consegue captar esses passos. Como seria isso? Eu, como coreógrafo, gosto muito de fazer contagens, né? Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho uma sequência de passos. Nessa sequência de passos, eu vou adaptando a questão de contagens. E nessas contagens, cada número é uma passada diferente. Vamos pegar, por exemplo, da peça Sonho de Ranieri. Eu tenho essa questão de passos. Que aqui, girei e passo. Aqui eu posso fazer em 4 tempos ou em 8 tempos. No caso seria 1, 2, 3, 4. Isso aqui seria em 4 tempos. Agora, se eu quiser explanar mais o corpo do meu coreógrafo, eu pego essa sequência de passos em 8 tempos, que aí essa questão do 8 tempos eu vou poder diminuir a velocidade dos passos dele e vou ver aonde é que ele está errando, por exemplo, na postura de perna, na postura da cabeça, se a perna está esticada igual, se não está esticada igual. Isso se você for fazer uma coreografia em grupo, porque tem que estar todo mundo alinhadinho. Porém, se for uma coreografia solo, você já pode exigir um pouco mais dele deixar o corpo bonito para aquela foto, para aquele vídeo, por causa que aí você consegue estruturar mais. No caso da sequência de 8 tempos, eu pegaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por causa que aí eu já vou fazendo a mesma velocidade de passos, porém essa sequência eu já consigo ver a proporção de esticar o braço, eu posso ver se a postura de perna dele tá certa, se tá alinhada juntamente com o corpo, se passou o giro aqui, se tá todo mundo igual, pegando na mesma postura, se tá pegando no mesmo movimento. Porém, isso vem com questão de coreógrafo. Eu gosto da contagem, mas da contagem tem a questão de... Fora a contagem de passos, tem a questão de coreógrafos que gostam do estralar de dedos. Ele não conta, só estrala e o bailarino vai fazendo os passos no estralar de dedos. No caso, eu não vou conseguir fazer estralar de dedo e fazer os passos ao mesmo tempo. Porém, seria isso. Isso seria como tempo também, só que já não seria em números. O bailarino ou o coreógrafo ia ter que estar atento ao estralar. Já tem coreógrafos que gostam muito de fazer a questão de som, tipo pá, pum, pum, pá, 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 pum, pum. A questão de som, eu gosto também de fazer quando é jogo de batida de pé e batida de mão. Por exemplo, na mesma peça que eu coreografei, que foi o Sonho de Ranieri, a gente tem uma sequência de jogo de pé e jogo de mão, que eu gosto de fazer o tá, 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 tá. Cada tá é uma batida de pé ou uma batida de mão. De acordo com isso,
o próprio bailarino vai identificando e vai ficando com isso na cabeça. Isso na parte, né, do bailarino pro coreógrafo. Isso seria o modelo de passar algumas sequências. E aí, fazendo essas repetições, é o modelo que você vê também a questão de tempo que ele aguenta. Se você quiser fazer mais rápido, você acelera a contagem. Se você quiser que ele faça mais devagar, você diminui a contagem e ele vai ter que controlar o próprio corpo. E assim você estuda o corpo para a sequência, para ver se a cena tá legal. E você também começa a identificar a questão de expressão do corpo dele. A expressão de corpo, a expressão de rosto. Porque se você tá fazendo com a contagem, além dele tá pegando, você já pode começar a cobrar a questão de sentimentos. Ou seja, se você tá vendo que a cara dele tá muito neutra pra questão de sentimentos, você começa a corrigir aí também. Tipo, vai, não tá do jeito certo, dá um sorriso, se for pra uma cena alegre, se for pra uma cena triste, e assim você vai. Por exemplo, na contagem de números de novo, eu pego a questão da contagem de números e faço o quê? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 eu fiz neutro, ele já pegou na contagem, você começa a fazer a contagem um pouco mais lenta e falar, mas essa coreografia eu quero um pouquinho mais alegre. Então você vai pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e 8. Já dá uma aliviada. Mas essa coreografia não é alegre, então ela é mais levada pro triste. Se ela é mais levada pro triste, você faz a mesma contagem, só que você cobra a percepção do corpo dele, como seria o corpo dele triste dançando essa coreografia. Então você começa a cobrar e aí você pode fazer uma demonstração e depois você pede pra ele repetir. Que no caso triste ficaria tipo 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Puxou, já dá esse molejo a mais, então vem um movimento mais fluido, já não vem aquela questão de travar na hora certa, por causa que já é um pouco mais triste, dá aquele baque mais sentimental para a hora da dança. Isso na parte contagem, isso levando pro coreógrafo, passando pro bailarino. Só que tem a questão da visão do bailarino. Mesmo que ele pegue na contagem, às vezes ele consegue pegar mais ainda na questão de ele fazer movimentos com a boca, ou ele mesmo fazer a sua própria contagem, ou fazer o seu movimento de som. Na companhia em que eu ensino, tem alguns alunos que eles gostam muito de imaginar o movimento, o barulho que o movimento faz. No caso, eles pegam aqui, eu passo a sequência de passos. Quando eles estão pegando a sequência de passos, eles vão imaginando a questão de qual barulho o movimento faz. Pegando a mesma sequência de passos que eu fiz. Tem gente que começa a fazer, tipo, fazendo isso aqui com a boca. Tipo, o movimento do braço é um assobio, ou então... por causa que é a questão de posição. Então vai um... pra esticar, vai uma batida. Então ele faz um pá, pra travar. Então ele começa a fazer essa questão de movimentos e pra ele fica mais fácil raciocinar o passo com essa questão de batida. E essas questões de batidas são para sequenciar essa questão de passos. Mas para essa sequência de passos, por que é tão essencial fazer essas sequências? Como eu tinha falado no módulo 1, o alongamento ele serve para lhe proporcionar várias coisas, porém ele aumenta na sua memória corporal. Não foi isso que eu falei? Então, como ele aumenta na memória corporal, como eu já tinha falado, o corpo tem memória. Então, essa sequência de passos, você corrigindo ele nessa sequência, o corpo começa a pegar essa questão de memória. Ou seja, se você fizer o passo errado, você mesmo, sem olhar, vai acabar identificando que está errado sem que o coreógrafo acabe lhe cobrando isso. Ou seja, isso vem a questão de memória corporal na sequência de passo, na visão do aluno, ou seja, na versão do bailarino. Se ele tá vendo que tá fazendo alguma coisa errada, ele vai tentar identificar o que é, por causa que o corpo dele vem com essa memória. Ou seja, essa sequência de passo, de esticar e girar, se ele faz alguma coisa errada, mesmo com várias e várias repetições, em algum momento ele vai começar a identificar os seus próprios erros, porque o corpo tá vendo que não tá fazendo o que foi feito antes. Então vem essa parte da memória corporal. Na questão de alunos também,
tem alguns que gostam de fazer por onde, gostam de memorizar os passos, pegar essa sequência de passos, identificando aonde termina o passo. No caso, o que seria identificar o passo onde termina? Por exemplo, eles gostam de começar de um jeito, eles olham onde é que começa e olham onde é que termina, para eles fica mais fácil memorizar. Ou seja, para eles pegarem esse passo, eles acabam fazendo tipo uma pausa no começo e no final do passo, que é para eles identificarem como foi que eles começaram e como eles têm que terminar para não sair da postura. Pegando aquela mesma sequência de passo que eu fiz antes. Como seria essa finalização, esse começo e finalização de passo? Eles estão aqui e fazem isso daqui. Puxa, parei. Então eu tenho que parar aqui para fazer o esticado. Ou seja, essas duas transições. Minha primeira parte é essa. Vou subir para cá e parar aqui. Ou seja, para eles esse movimento, eles vão ficar repetindo esse movimento até eles pegarem essa postura. Pegou essa postura, o corpo já identifica. Então daqui é o meu começo do outro. Então parei aqui, o outro é esticar. A mão vai subir e a outra vai esticar. E eles ficam, estica, sobe, estica, sobe, estica, sobe. Depois eles juntam tudo, que ficaria a sequência, a sequência. Daqui eles passam para a segunda parte, que seria o quê? Seria a parte de movimento do giro. Daqui, como é que eu saio do giro? Se aqui a mão vai cruzar aqui, então eles fazem esse movimento direto, já cruzando aqui, ó. Tô aqui, vim pra cá. Tô aqui, vim pra cá. Então eles ficam fazendo essa questão de movimento, essa questão de sequência de passos, até eles conseguirem pegar. Isso na questão da visão do aluno. Quando tudo isso passa, a gente já vai para a questão do relaxamento. Para a questão do relaxamento. O que seria isso? Para toda a sequência de passos, eu preciso fazer um pedaço de relaxamento, que é onde você vai parar, vai pensar na sequência que você pegou e depois você vai tentar de novo fazer ela novamente. Por que que você precisa fazer esse relaxamento? Porque se você esgotar demais o seu corpo com essa sequência, você esgota, esgota, esgota e você vai acabar perdendo todo o seu rendimento que você começou. Se você perde o seu rendimento, quando você for descansar e voltar no outro dia para ensaiar, aquele rendimento já tem esquecido, por causa que o cansaço do seu corpo já não vai deixar mais você lembrar daquela questão de passos. Por isso que uma pausa é sempre essencial na questão de sequência de passos, tanto para o coreógrafo quanto para o bailarino. E essa sequência de passos, essa questão da pausa, puxa muito também tanto para a memória, para sua memória mesmo, por causa que aí você vai descansar o seu corpo, você vai pensar e vai ficar lembrando desses passos, e quando você for fazer, vai ajudar você a memorizar de novo, que vai ser aquela questão de continuar e voltar. E com esse descanso, você vai até pegar um pouco da sua resistência, ver quantas vezes você consegue repetir, e você mesmo acaba criando uma meta para poder ultrapassar essa questão de vezes de repetição. Se você acaba quebrando essa meta, você já conquista também a sua quebra de resistência. Então, toda vez que você for pegar uma coreografia, pegar essa sequência de passos, vai acabar que você vai acabar se desafiando para pegar essa questão de quebrar a resistência e poder pegar coreografias maiores. Porque tem coreógrafos e tem bailarinos que pegam uma coreografia de 3 minutos, aí finalizou, a gente já tá muito cansado. Porém, tem gente que já consegue pegar uma de 10 minutos e nem se cansa. Mas a questão é essa, é a repetição de passos e os ensaios. Com os ensaios, o coreógrafo vai estudando essa questão de sentimento, e a questão de sentimento também já melhora na sequência. Porque se melhora os passos, você vai começar a adicionar esses sentimentos, e esse sentimento já vai melhorar na hora da dança, e toda essa questão do que você tentou montar lá no começo, na questão coreógrafo, aquela parte que você começou lá inicialmente, que
que você fez aquele planejamento de como você queria a coreografia, já vai começar a aparecer a primeira luz. Que ele já pegou a coreografia, já pegou a sequência de passos, já está adicionando sentimentos, então você vai começar a explorar o seu primeiro planejamento. Se você pegou esse primeiro planejamento, você já vem e já pode introduzir na questão da cena e ver se o monólogo que a gente tinha feito ou se a história que você tinha montado na coreografia já está ok. Se isso tudo está ok, é só você começar a preparar a segunda parte. O que seria essa segunda parte? Seria a questão figurino, caso precise, maquiagem, para ajudar na questão de cenas. Já pegaria essa questão de cenas. Se pega essa questão de cenas, você já vem com... se a cena pede um figurino mais elaborado, um figurino mais extravagante para aquela cena, você pode colocar, porque isso também vai incrementar na parte coreografia. Porém, se o figurino for bastante elaborado, uma das coisas que você precisa fazer é trazer para a sequência de passos, trazer esse figurino para o seu bailarino começar a ensaiar ou para você, coreógrafo, começar a ensaiar. Vamos pegar outro exemplo aqui. Eu tenho um exemplo de uma dança que a menina, a nossa bailarina, ela faz com um vestido muito longo. Porém, quando ela estava ensaiando, a sequência de passos era chuta, vai, cruza, passo e gira. Quando ela foi fazer isso com a questão do vestido, o primeiro chute, o vestido engancha. Ou seja, isso já não cai no seu... se você não conseguiu planejar esse momento, é porque você não imaginou no além. Se você precisa a questão de figurino, tem que cair no seu planejamento, que é para ver se esse passo não vai atrapalhar. Se você quer continuar com essa ideia de colocar um vestido longo e uma coreografia de passo desse modo, você tem que pegar esse figurino, levar para a bailarina ensaiar com ele, porque senão ele vai acabar caindo. Uma das cenas de filme que isso aconteceu, que eu posso citar como exemplo, era Cinderela. Cinderela, se eu não me engano, quando eu estava lendo, na sequência de passo da valsa, esse Cinderela mais recente que saiu, na sequência de valsas, ela rasgou 7 vestidos, sendo que eram 37 vestidos feitos, que foram feitos para dança, por causa que ou rasgava, ou estava muito longo, ou estava arrastando no chão, ou o príncipe não conseguia levantar pelo peso do vestido, pela armação que nele estava. Então, essa questão de sequência de passos, além de você coreografar, você precisa ensaiar com a questão de figurino. Para finalizar a aula, a gente vai... para finalizar a aula, eu vou retomar um pouquinho da aula passada e voltar para essa. Por quê? Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu vou estar no chat, caso você queira fazer perguntas da primeira aula ou dessa segunda aula, você pode me perguntar no chat que eu vou estar lá respondendo se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem alguma dúvida sobre essa aula, você pode me perguntar. Se você quer alguma dica também de aula, de vídeo, você pode me falar, porque a questão de aulas tem muito vídeo que eu posso me inspirar e que também pode lhe inspirar na questão de você querer ser um coreógrafo ou de você começar a querer ser um bailarino, tá certo? E essa questão de sequências de passos, você pode trabalhar também com coreografias já montadas, porque se você consegue trabalhar com coreografias montadas, para o seu corpo começar a adquirir essas memórias de passos, essas memórias de coisa, também exercita muito. Porque eu tenho aqui, eu tô começando na parte de dança, né? Eu tô começando a ser um bailarino, porém o meu corpo não consegue ter tanta memória assim. Ou seja, é só falta de um pouquinho de exercício. O que seria exercício? É praticar. Porque se você para de ler alguma coisa, se você para de estudar alguma coisa, você acaba perdendo um pouquinho do foco. Já esse foco você ganha estudando. E essa questão de estudo é a questão de movimentos.
vamos pegar uma coreografia, tipo, algumas coreografias de Ed Sheeran, que tem muito balé que monta as coreografias de Ed Sheeran. E elas são praticamente fáceis de se pegar. Ou seja, você pega um vídeo, olha o vídeo, você pode pegar essa sequência de passos, você começa a trabalhar essa sequência de passos, que quando você for entrar em uma coreografia que seja seu diretor esteja fazendo, seu coreógrafo esteja fazendo, ou que você queira montar, o seu corpo já começa a ter essa memória de como fazer, do que fazer os passos, e assim fica bem mais fácil de você lembrar ou então elaborar uma coreografia, e também fica fácil de você começar a estudar um pouco dos seus sentimentos na questão de dança, tá certo? Mas fora isso, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira fazer alguma coisa, alguma pergunta, você pode fazer, que eu vou estar lá no chat respondendo. E eu vou ver se eu não consigo deixar ninguém sem responder, porque provavelmente pode ter muita pergunta. E se você quer alguma dica, você pode entrar em contato também nos comentários, que eu vou estar respondendo também essa questão de comentários, tá certo? Por enquanto é isso, galerinha. Valeu! Darling, please take my hand. Please get up, rise to stand. I can't be the one to sing your song. Sometimes we break so beautiful. And you know you're not the only one. I breathe you in so sweet and powerful. Like a wildfire burning up inside my lungs. I'm burning up. In good time, you'll come to know when you release, when you let go, you can find yourself where you belong. You're not a curse, you're not too much, you are needed here, you are enough. Nothing's gonna hold you down for long.